Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando para vocês. Meu nome é Natália Santos, para quem não me conhece. Eu sou daqui de Salvador, porque eu sei que tem gente que é de fora, né? Sou baiana. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre soluções naturais com os óleos essenciais na nossa querida odontologia. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou cirurgiã dentista há 11 anos, sou ortodontista, e eu tenho compartilhado soluções de bem-estar através do uso dos óleos essenciais há mais ou menos um ano e meio. Eu descobri os óleos essenciais numa viagem para visitar minha família de intercâmbio. E na época eu estava com uma tosse de 40 dias que não passava, eu já tinha ido em hospital, já tinha tomado azitromicina, prednisona durante 30 dias e não tinha adiantado. E aí eu viajei mesmo assim com essa tosse. Era realmente uma tosse que me fazia engasgar quando eu começava a falar. Só que eu tive que aprender a conviver com ela. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, por meu pai ser médico quântico, meu pai é americano, ser médico quântico, ele me falou sobre os óleos essenciais. Até então, eu nunca tinha ouvido falar sobre os óleos essenciais. Na verdade, assim, já tinha visto em algumas lojas de produtos naturais que eu frequentava, mas nunca tinha estudado a fundo sobre os óleos essenciais. E aí, quando meu pai americano me viu com essa tosse, ele falou: Minha filha, eu acredito que eu posso te ajudar com os óleos essenciais. Se eu te der umas gotinhas na água, você toma. E assim, eu confiava muito nele, eu falei: eu vou tomar, porque eu não aguentava mais, né? 40 dias com essa tosse. E aí eu tomei. Depois que eu tomei, foram 2 gotinhas de 2 óleos essenciais. E aí, depois de 30 minutos que eu tomei, minha tosse de 40 dias passou. E aí eu fiquei impressionada como é que aquilo funcionava, por que eu nunca tinha ouvido falar sobre os óleos essenciais. E aí eu passei 15 dias lá e 15 dias eu perguntando, né, tudo sobre os óleos essenciais. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu voltei encantada e eles me deram de presente uma caixa cheia de olhinhos. E eu não tinha nem noção do poder daqueles olhos que estavam na minha mão. E aí eu lembro minha mãe americana falando comigo: Nath, você pode usar no consultório para pacientes que têm medo. E eu não conseguia entender como é que aquilo funcionava. Quando eu cheguei no Brasil, eu entrei em contato com uma amiga minha, que ela é odontopediatra, ela é homeopata, e ela atende com os óleos essenciais há mais ou menos 20 anos, ela já faz uso. E aí eu liguei para ela para poder saber mais sobre isso. E aí a gente começou um grupo de estudo, né, que tem até hoje. E hoje eu vou falar um pouquinho do que eu venho aprendendo, eu vou compartilhar com vocês o meu conhecimento sobre os óleos essenciais. Passou a tela para vocês? Agora. Já tem registros históricos, né, de uso dos óleos essenciais há mais de 3 mil anos atrás. Os egípcios usavam como tratamento de beleza e preparação de comida. Os gregos também usavam para massagem terapêutica e também para aromaterapia. Os romanos, eles promoviam a saúde e a higiene pessoal com os óleos essenciais. E também tem referências bíblicas sobre os óleos essenciais na Bíblia, né? Tem referências de que o menino Jesus, quando nasceu, recebeu dos 3 reis magos o frankincenso, né? Que é o incenso, que é o olíbano, a mirra, que também é um óleo essencial que foi muito usado por Cleópatra, e o ouro, né? Mas também tem relatos sobre o alecrim e outros óleos. E aí muita gente confunde o que é um óleo essencial e o que é uma essência. Muita gente fala, eu uso essência. E a essência e óleo essencial são a mesma coisa? Não. A essência, ela é produzida em um laboratório. Ela é um produto artificial. Normalmente, ela tem de 1 a 3 substâncias químicas naturais e o resto são produtos feitos em laboratório, né, que podem nos intoxicar. Ela tem fixadores e corantes artificiais
e elas servem para perfumar o ambiente. Já o óleo essencial, ele é extraído das plantas. E aí, cada óleo essencial, ele tem de 50 a 450 substâncias químicas naturais. Os corantes dela também são naturais e orgânicos. E, além de perfumar, o óleo essencial, ele também tem um efeito terapêutico. O que são os óleos essenciais? São líquidos voláteis, aromáticos, não solúveis em água. Se você quiser descobrir se o óleo essencial ele é realmente puro, você pode colocar em um copo de água, num copo de vidro, né? Você coloca um pouco da água, e aí, se você botar a gota do óleo essencial, ele não afunda, ele vai flutuar. Ele não é solúvel em água. Ele tem uma constituição química complexa e eles são originados do metabolismo secundário das plantas. Toda planta, para poder sobreviver, ela faz o óleo essencial dela, que é como se fosse a imunidade da planta. Esse saquinho aqui, verde, é uma bolsinha de óleo essencial. E essa bolsinha de óleo essencial, ela está em alguma parte da planta. Pode estar na folha, ou pode estar no tronco, ou pode estar nas pétalas das flores, ou nas raízes, nas sementes, nas cascas, no caule. Em alguma parte da planta há essa bolsinha de óleo essencial. E por que as plantas produzem os óleos essenciais? Porque as plantas, elas não são como os animais, que têm como fugir do seu agressor e se proteger. As plantas, elas ficam fincadas ao solo e elas têm que produzir essas substâncias químicas naturais para poder se proteger de todos os agressores. Aí eu coloquei dois exemplos de duas plantas que eu admiro muito, que é o olíbano, ou também chamado de frankincense. Se vocês observarem, né, esse que está na esquerda, é um lugar super árido, né, super seco, e a planta está lá toda verdinha, toda linda. Por quê? Esse óleo essencial dessa planta, ele é muito poderoso. Ele é cicatrizante, ele é bom para rugas, bom para estrias. Ele também é muito bom para saúde, nossa saúde celular. Ele estimula a produção de células boas, o olíbano, tanto que ele é considerado o rei dos óleos. Já do lado direito, temos a plantação do limão siciliano, que fica próximo a um vulcão chamado Etna, na Itália, né, na Sicília. E esse óleo essencial desse limão siciliano, ele é muito poderoso para desintoxicação. Então, se você tem algum problema, por exemplo, de pedra na vesícula, pedra no rim, esse óleo essencial, ele é muito poderoso. Eu estou aqui com minha garrafinha, com minha gotinha de óleo de limão siciliano aqui dentro. Né? Além de hidratar, ele também faz a desintoxicação do seu corpo. As plantas, elas produzem os óleos essenciais para proteger dos problemas oriundos do sol, né? Muita chuva, muita seca, também para se defender dos ataques microbianos parasitários. Os óleos essenciais também repelem os insetos indesejados e atraem os polinizadores, né? As abelhas e as borboletas. Aqui nessa foto a gente pode ver uma planta que foi atacada, né, por um patógeno e depois que ela produziu óleo essencial, ela consegue se regenerar. E o que faz um óleo essencial ser de excelente qualidade? Vai depender de diversos fatores. Por exemplo, a lavanda, que é mais poderosa, ela fica situada na Bulgária e na França. Se eu quiser plantar um pé de lavanda aqui no quintal da minha casa, pode ser que eu consiga? Pode. Mas essa lavanda daqui do quintal da minha casa, ela não vai passar por todas as diversidades de um inverno rigoroso, né, nem a seca que tem na Bulgária e na França. Então, o local, ele é muito importante. Também o tipo de solo. O tipo de solo tem que ser orgânico, tem que ser um solo limpo, livre de agrotóxicos. O tempo de colheita também é muito importante. Tem alguns óleos que eles tenham a colheita em determinados horários, e depois que essas plantas elas são colhidas, o tipo de destilação também é super importante, assim como o armazenamento, porque tanto na destilação quanto no armazenamento pode ter... esqueci a palavra. Pode ter contaminação.
E aí, a marca que eu uso, né, que minha família americana usa e que me apresentou, foi a marca da Duterra. Por que esse óleo essencial ele é melhor? Porque ele é um único óleo essencial que passa por diversos testes, na verdade, 176 testes de pureza. E ele tem um certificado chamado CPTG, que é um selo de pureza testado e garantido. Então, o óleo, para ser comercializado, ele tem que passar por esses 176 testes. Se ele não passar nesses 176 testes, ele não é nem comercializado, ele é jogado fora. Então, se você quiser saber da onde veio o seu óleo essencial, quando ele foi colhido, aqui nesse site, aqui, ó, search2you.com/pt, você pode colocar o número do lote do seu frasco de óleo essencial e lá vai conter todas as informações do seu óleo essencial. E esse óleo, ele é o único aprovado pela Vigilância Sanitária para ingestão. E por que que o óleo essencial é tão poderoso em nós humanos? Já foi descoberto que nós temos os receptores para os óleos essenciais. Por quê? A nossa célula, né, que é animal, é muito parecida com a célula vegetal, e isso tem sinergia. Então, quando a gente, por exemplo, vai chupar uma laranja ou tomar um suco de limão, a gente está incorporando os óleos essenciais na nossa saúde. E os óleos essenciais, eles são os únicos que conseguem atravessar a membrana da célula, né? O que os fármacos tradicionais não conseguem. Normalmente, quando você ficar doente, você vai ao médico, e aí o médico te prescreve a sua medicação, e aí a primeira coisa que ele fala para você é, olhe, fique de repouso, fique em casa, eu vou te dar um atestado, e você não precisa trabalhar durante 5, 7 dias para você poder se recuperar. Isso porque o fármaco ele não consegue atravessar a membrana da célula e ir lá dentro do problema, né, do vírus, da bactéria. Pela molécula do óleo essencial ser extremamente pequena, ela consegue atravessar a membrana da célula, enquanto aqui do lado direito, um fármaco tradicional, ele não consegue atravessar essa membrana. E isso não sou eu que estou falando, isso daí tem artigos científicos que comprovam os efeitos dos óleos essenciais na patogenia da bactéria. Como é que os óleos essenciais eles vão atuar no nosso corpo? Normalmente, quando a gente vai fazer alguma cirurgia, né, a gente usa máscaras, né, para que a gente consiga ter uma absorção maior da medicação. Porque o nosso sistema olfativo, ele é muito poderoso. Por isso que também os óleos essenciais, eles são rapidamente captados pelo nosso corpo. Quando a gente faz a inalação do óleo essencial, em 22 segundos, a molécula ela atinge o nosso cérebro. Em 2 minutos, esse óleo essencial ele já está na nossa corrente sanguínea. E em 20 minutos, esse óleo essencial já está em todas as células do nosso corpo. Por isso que ele age tão rápido. Às vezes você está com uma dor de cabeça, você vai usar um óleo essencial, por exemplo, de peppermint, e aí você vê que rapidamente, às vezes 2, 5 minutos, sua dor de cabeça passou. É justamente por conta dessa absorção tão rápida do nosso corpo pelos óleos essenciais. Em 1992, Bruce Tanion, ele construiu o primeiro monitor de frequência do mundo, né? Como eu havia falado sobre o meu pai americano, que é médico quântico, a medicina quântica, ela estuda as frequências energéticas. E já foi visto que um corpo humano saudável, ele precisa estar numa frequência de 62 a 71 MHz. Quando essa frequência ela começa a baixar, aí que vão aparecendo as doenças. Então, se você tiver com 58 MHz, começam a aparecer sintomas de gripes e resfriados. Com 55, pode aparecer candidíase. Com 52 MHz, você pode ter herpes. E aí, vai diminuindo até você poder desenvolver um câncer. E como é que a gente pode modular essa nossa frequência energética? A gente tem que observar muito a nossa alimentação, comer alimentos crus,
né? Cozidos, legumes, frutas. O nosso sono também tem que ser um sono de qualidade, porque é muito importante. Durante a noite, o nosso corpo ele faz a desintoxicação e a regeneração. Então, quem não dorme não tem saúde. Atividade física é super importante e também modular o estresse. Ai, Natália, mas é muito difícil isso, principalmente nesse período de Covid, né? Que tá todo mundo estressado. Como é que eu vou modular o estresse? Eu sei que é difícil, mas não é impossível. E aí, já se foi descoberto que os óleos essenciais, por ter energia vital da planta, eles têm a frequência energética da planta. E aí, por que que quando a gente inala um hortelã-pimenta, quando tá com dor de cabeça, nossa dor de cabeça passa muito rápido? Porque o hortelã-pimenta tem 78 MHz. Aí você vai me perguntar, mas Natália, você não falou que era entre 62 e 71 MHz? Os óleos essenciais, eles vão modular a sua frequência energética. Não quer dizer que você vai chegar numa frequência de 72 MHz, 78 MHz. Por exemplo, se você não tiver o peppermint, você pode usar um óleo de rosa, que tem 320 MHz, ou um óleo de lavanda. Por isso que os óleos essenciais, quando você faz a inalação, ou até o próprio uso tópico, você consegue sentir rapidamente a melhora da sua sintomatologia. E os óleos essenciais na odontologia é permitido, de fato, eles auxiliam, eles são acessíveis. Em março de 2018, o Ministério da Saúde já reconheceu que os óleos essenciais promovem e melhoram a saúde, o nosso bem-estar e também a nossa higiene. Os óleos essenciais, eles podem ajudar de diversas formas, nos auxiliando, por exemplo, com ansiedade, com estresse, com medo e também na saúde bucal. A gente sabe que 93% da nossa comunicação é não verbal. Então, se você tiver, por exemplo, um difusor com óleos essenciais na recepção do seu consultório, seu paciente ele já vai entrar muito mais relaxado quando ele for se consultar com você. E também os óleos essenciais, eles podem auxiliar em pacientes que tenham espectro autista, que tenham déficit de atenção, epilepsia, síndrome de Down, gestantes também e crianças. Lembrando que, para usar os óleos essenciais, a gente tem que usar com sabedoria, porque os óleos essenciais são extremamente poderosos e não quer dizer que, por ser uma substância natural, eles não podem fazer mal. Por exemplo, tem óleos essenciais que podem estimular a contração intrauterina de uma gestante. Os óleos essenciais, eles são compostos altamente concentrados, por isso que eles são extremamente potentes, porque uma gota do óleo essencial é equivalente a 28 xícaras do chá da planta. Aí tem muita gente que me pergunta assim, por que você não bota o limão siciliano na sua água e você bota o óleo essencial de limão siciliano? Porque o óleo essencial de limão siciliano, ele tem todas as propriedades, né, que aquela planta produziu lá na Sicília para que eu tivesse todos os benefícios. O óleo essencial do limão siciliano, ele não vem do sumo do limão. Então, ele não tem a acidez do limão. Ele vem da casca, ele vem da proteção do limão. E aí, quando esse óleo essencial, ele entra no nosso corpo, ele vai atuar no nosso sistema límbico. E o nosso sistema límbico, ele controla a nossa frequência cardíaca, a pressão arterial, a pressão sanguínea, a respiração, a nossa memória, estresse e outras emoções. E aí, como é que a gente pode usar esses óleos essenciais no consultório? Existem 3 formas de uso. A primeira é o uso inalatório, e aí você vai utilizar um difusor ultrassônico a frio na recepção e no consultório. Esse difusor ultrassônico a frio, ele não esquenta o óleo essencial, então o óleo essencial ele não perde as propriedades. Muita gente me pergunta, Nath, e aquele difusor que é de porcelana, que bota na tomada, pode? Não. Aquele difusor, ele esquenta o óleo essencial e você acaba perdendo as propriedades, e não é isso que a gente quer. Você pode também usar o óleo essencial colocando a gota diretamente na palma da mão do seu paciente.
E aí você coloca a gota, esfrega uma mão na outra, e aí você vai fazer a concha ao fogo do seu nariz, sempre inalando, contando até 4, prendendo, contando até 7, exalando, contando até 8. Você também pode abrir o frasco e inalar profundamente, ou você também pode colocar no avental do paciente. Eu tenho muitos pacientes que têm medo, né? Inclusive, eu tenho até uma história para contar de uma paciente que eu já atingi ela há 3 anos. Ela teve um problema com o dentista dela. Na verdade, ela foi abusada pelo dentista quando ela tinha 8 anos. E hoje ela tem 35 anos e ela tem muito trauma de dentista. Ela nunca conseguiu fazer terapia e sempre foi um sofrimento para eu atender ela, porque eu não conseguia fazer um procedimento mais do que 20, 30 minutos. Porque ela começava a suar frio, ela tremia, né? Era involuntário. Então, quando eu descobri os óleos essenciais, eu falei, olha, eu vou testar com essa paciente para ver se realmente funciona. E aí eu levei meu difusor para o consultório, foi uma das primeiras vezes que eu fiz isso. E coloquei o óleo essencial, eu usei a lavanda com ela. E aí eu liguei o óleo essencial 30 minutos antes da consulta dela e deixei o óleo essencial inundar toda a minha sala. Quando ela chegou, ela sentiu aquele aroma gostoso, né? Elogiou, mas ela não sabia que aquele aroma gostoso poderia fazer muita coisa para ela. E quando ela sentou na minha cadeira e eu comecei a fazer o procedimento, pasmem, essa paciente que tem medo de dentista dormiu na minha consulta. E aí o sonho dela era fazer um clareamento. E eu nunca tinha conseguido fazer o clareamento porque ela não queria fazer o clareamento caseiro e o de consultório ela não ia aguentar ficar tanto tempo, né, na cadeira, enfim. Consegui atender ela, fiz o clareamento que ela queria e quando acabou a consulta, bati no ombro dela, falei, olha, acorde. E ela nem acreditava, porque como é que uma pessoa que tem trauma, que tem medo, dormiu numa consulta? E aí ela começou a usar os óleos essenciais, porque ela viu realmente o benefício, né? Ela sentiu na pele, como diz aquela frase, sentiu na pele essa emoção. E aí outra forma de uso é o uso tópico, né? O uso tópico, assim como o uso aromático, ele também faz o benefício para todo o corpo. Quando você abre o frasquinho do óleo essencial, por ser um líquido muito volátil, ele vai evaporando. Então, quando você for usar em forma tópica, o ideal é que você dilua no óleo vegetal puro, né? Já que seu óleo essencial é puro, você dilui num óleo vegetal puro para aumentar o tempo de duração do óleo essencial na sua pele. Toda vez que você for usar em bebês e crianças pequenas, também é fundamental diluir, né? Lembra que eu falei que o óleo essencial ele é muito concentrado, então para criança e também para idoso, né? Pode ser prejudicial. Você pode aplicar diretamente na pele, você pode aplicar na mucosa, pode ser numa afta, numa herpes, numa estomatite. Você pode fazer bochechos com os óleos essenciais, gargarejos. Por exemplo, o óleo essencial de copaíba é um óleo que inibe a proliferação do Streptococcus mutans. Então, você pode colocar o seu paciente para fazer um bochecho. A melaleuca também, que é um óleo super importante que vem da Austrália, é um óleo que também pode inibir a proliferação da Candida albicans. Eu tenho outra história para contar também do tópico. Tem mais ou menos umas 3 semanas que eu atendi uma senhorinha que chegou no consultório. Ela falou assim, ai, doutora, eu não estou me sentindo muito bem, eu estou com a dor aqui. E aí eu fui aferir a pressão dela. Quando eu aferi a pressão dela, ela estava com a PA de 150 por 90, e eu teria que fazer um procedimento que precisava de anestesia. Aí eu falei, olha, não vou ter como fazer o procedimento, mas eu vi que ela estava muito nervosa. Eu estava com óleo essencial na bolsa, e eu também estava com óleo de coco, porque eu ando, gente, com a minha necessaire. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu ando com a minha necessaire, eu levo para o consultório, porque meu paciente ele pode precisar de alguma coisa, então eu tenho que ter minha farmacinha na minha mão. E aí eu fiz uma massagem nas mãos dela,
né? Nossas mãos têm uma absorção muito grande dos óleos essenciais. E aí fiquei conversando com ela e fazendo a massagem. E 10 minutos depois eu aferi a pressão dela novamente. E a pressão dela estava 130 por 70. Então, até ela se impressionou, falou, esses seus olhos funcionam mesmo, né, doutora? Meus pacientes, eles não sabem o que é que acontece na sala, mas eles sempre me falam que se sentem muito bem quando chegam no consultório. Outra via que você pode usar é a via oral, né? Você pode colocar na água, você pode colocar em sucos, em mel orgânico, você também pode colocar em cápsulas vegetais vazias. Em farmácias de manipulação vendem essas cápsulas vazias, você coloca as gotas de óleo essencial, fecha a cápsula e ingere com água. Outra área que é muito boa para a absorção dos óleos essenciais embaixo da língua, né? Na área sublingual. E também no palato duro. Mas para você colocar no palato duro, você tem que botar uma gotinha do óleo essencial no seu polegar e levar até o palato duro. Uma forma também muito boa de uso dos óleos essenciais por via oral para nós dentistas depois que o paciente ele toma anestesia, né? Muitos pacientes, eles têm sonolência, eles têm dor de cabeça por conta do anestésico. Então, você pode colocar num copinho de água logo após a anestesia, que você acabou seu procedimento, né? Você pode colocar uma gota de limão siciliano ou uma gota de um mix de óleo chamado Zendocrine. E aí você pede para o paciente beber, e aí esses óleos, eles têm um poder de desintoxicação, ou seja, o anestésico, ele não vai ficar tanto tempo no corpo do paciente, 2, 3 horas, como é frequente. E aí, todas essas informações que eu estou passando para vocês, tudo isso está fundamentado em artigos científicos que você pode encontrar no Google Acadêmico, né? Nesse site chamado Aromatic Science, no site do Gotas da Terra, no PubMed e na Cielo. Se você botar em inglês Essential Oils, você vai encontrar diversos artigos. Tem mais de 18 mil artigos sobre esse assunto. E aí eu vou falar de alguns artigos que eu achei importante abordar. Esse óleo essencial é um mix de óleo. Já foi descoberto que quando você mistura alguns óleos, você potencializa a ação deles. Então, esse óleo essencial, ele tem o óleo essencial de laranja-lima, de cravo, canela, eucalipto e alecrim. E ele ajuda no combate a germes e patógenos transportados pelo ar. Ele também ajuda no reforço imunológico sazonal para pacientes que têm herpes, que têm áfida, que têm gengivite. Você pode, por exemplo, colocar na profilaxia do seu paciente uma gotinha do óleo de onguarde para você fazer a profilaxia. O onguarde, ele inibe a formação da placa bacteriana. Então, fica mais difícil um paciente que usa um guarde ter acúmulo de tártaro. E ele também é muito bom para resfriados e gripes. Como vocês podem ver nesse artigo, o óleo essencial, um guarde, ele atenuou o vírus, a infecção por vírus da influenza. Outros óleos que são muito bons para ansiedade e também para melhorar o humor do nosso paciente é a lavanda e o óleo de laranja, laranja-lima. A lavanda, né? Na verdade, os óleos essenciais em geral, eles estimulam o nosso corpo a produzir o que a gente precisa. Então, o óleo essencial, ele vai estimular, por exemplo, a lavanda vai estimular o seu corpo a produzir o GABA. O óleo essencial de laranja, ele vai estimular o seu corpo a produzir a serotonina e a dopamina, que são os hormônios do prazer e do humor. Então, por exemplo, se você faz um procedimento que é muito invasivo, uma cirurgia, ou se você vai atender uma criança, por exemplo, esses dois óleos em conjunto são muito bons para você ter, por exemplo, na recepção e também no seu consultório. Outro óleo também que é muito bom, né, que eu já tinha abordado ele, que é um dos meus prediletos, é o óleo de limão siciliano. Já tem artigos também que falam
sobre o bochecho com limão siciliano ser muito bom para diminuir as bactérias da nossa boca. Então, tem pessoas que usam Periogard, né, para fazer esse bochecho antes do procedimento do paciente. Quem não quiser usar o Periogard, quiser testar o limão siciliano, ele também é muito bom. Ele adequa o pH da nossa boca, diminui edema, retenção de água, congestionamento, muco. Ele traz concentração e equilíbrio emocional. E ele também é bom para diminuir a placa bacteriana. Então, você pode, por exemplo, fazer um bochecho numa mistura com guarde, com limão siciliano, com melaleuca. E agora eu vou falar um pouquinho da melaleuca, que é maravilhosa. A melaleuca, para nós dentistas, é um óleo que a gente tem que ter no consultório, porque ele ajuda muito com as aftas, com candidíase, com dor de garganta, com amidalite, com infecções por estafilococos, gengivites, gripes e resfriados. Aqui tem alguns artigos, né, que abordam sobre os óleos essenciais, e inclusive já tem protocolos para pacientes que estão com COVID, né? O limão siciliano é um óleo bom, o gerânio também, para pacientes que estão com COVID, pacientes também que estão com dificuldade de respiração, né? Estão com COVID e estão com muita dificuldade de respiração. Tem um óleo que chama Breathe, que é respirar em inglês, que ele também abre as suas vias respiratórias e faz você respirar melhor. E aqui é uma reportagem que eu vi que eu achei super interessante sobre os usos dos óleos essenciais em hospitais. Nos Estados Unidos, os óleos essenciais já são extremamente difundidos. Aqui no Brasil ainda é um tema novo, mas eu vou apertar o play aqui para vocês verem essa reportagem. Well, what does your medicine cabinet look like? It's probably filled with ibuprofen, cough medicine, Tums, even insect repellent. Well, many people are replacing those items with something more natural. In tonight's Health Watch, a look at essential oils. Can a mist diffusing into the air dry up allergies? Can a sniff off a tiny bottle clear your sinuses? These women are here to find out. This is a doTERRA Essential Oils party. Diane Roberson sells the oils after seeing the benefits firsthand. I felt like I was getting some bursitis. I rubbed on some cypress. I can lift my arm again. You know, it's great. She uses frankincense, peppermint, and wintergreen for migraines, melaleuca for ear infections, and the oil wintergreen has a compound methyl salicylate that you find as an analgesic to help pain. Patricia Moore has even lost weight using doTERRA's Slim and Sassy. Put a couple drops every time I fill up my water bottle, and I just drink it throughout the day, and I'm actually losing weight, which is really awesome because it's been really hard for me to lose weight up until now. How much weight have you lost, can I ask? 26 pounds. Essential oil parties are happening all over Northern Nevada, but the medical community is also taking notice. Northern Nevada Medical Center started a pilot program a few weeks ago. So what do you diffuse in the ICU? So right now we're diffusing primarily citrus. Kayleen Opperman is the director of critical care. She sees the difference essential oils make on her staff. They're less stressed, more focused, and that makes for a better patient experience. Leah Leonard-Steckline is the director of behavioral health. She diffuses lavender and lemon on her floor. She sees the benefit in her patients, most of whom have Alzheimer's. There's some preliminary research to suggest that some of the essential oils and aromatherapy reduce agitation in our patients. Oils that have been around since the days of Cleopatra in the city of Petra are now making a huge comeback in the modern world. Então, os óleos essenciais, através da aromaterapia, consistem em uma ferramenta, né, uma opção a mais para nós cirurgiões dentistas na nossa rotina clínica, nas diversas especialidades odontológicas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar. Deixa eu olhar aqui o chat.
Ah, obrigada, Lu. Aula maravilhosa, Nath. Verdade, estou adorando. Que bom, Aline, você está usando no consultório. Livre, espetáculo, interessante. É, gente, é um mundo paralelo. Que bom que vocês gostaram. Muito feliz. Ah, obrigada. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, gente, deixa eu explicar um pouquinho sobre. A gente tem um grupo, né, de estudo, então, se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade dos apaixonados pelos óleos essenciais, serão super bem-vindos. Esses óleos essenciais que a gente usa no consultório, eles são os únicos que são aprovados pela Vigilância Sanitária, que tem essa certificação, né, do CPTG. Então, você pode usar deliberadamente, né, com seus pacientes, lembrando que o uso dos óleos essenciais, ele tem que ter cautela, né? Nos óleos essenciais, menos é mais, já que uma gota equivale a 28 xícaras do chá da planta. Então, você não precisa de muitas gotas para que você tenha os benefícios dos óleos. Às vezes, você só colocar o seu paciente para inalar no próprio frasco já traz o benefício para ele, né? Muita gente também me pergunta, Nath, qual é a quantidade que eu tenho que usar no difusor? A quantidade de óleo essencial que você vai colocar no difusor depende muito do tamanho do real que se use uma gota de óleo essencial. Por exemplo, numa sala que tenha 10 metros quadrados, você vai usar 10 gotas. Mas se você atende criança, você já reduz isso para 5 gotas, tem que ser metade. E também idosos, também é a mesma quantidade da criança. Ah, Nath, mas eu tenho uma sala que abre e fecha a porta toda hora. Você pode deixar as 10 gotas, porque como você fica abrindo e fechando, acaba que o óleo essencial ele vai se dissipando por outros ambientes também. Vocês têm alguma pergunta? Se não quiserem ligar o vídeo, eu estou vendo o Lu aí, Cristiane. Deixa eu ver mais gente. Ninguém tem pergunta? Como faz para participar do grupo, Natália? Quem é que está perguntando? A Tânia. Tânia. Oi, Tânia. Você vai perguntar para quem te convidou, quem foi que te convidou para essa palestra? Então, na verdade, eu estou num grupo com 5 odontopediatras que a gente tem, e uma delas mandou o seu link, e foi uma coincidência muito grande, porque no sábado eu adquiri um kit, a farmacinha do Doterra, porque eu comecei a me interessar para uso pessoal, e aí quando hoje eu recebi o link da sua aula, foi nesse grupo, mas essa minha amiga também, ela falou que ela não sabe como ela recebeu, ela só... Um foi passando por outro, foi passando. Eu vou colocar meu número aqui no chat, tá? Porque o que acontece? Para você adquirir os óleos essenciais, você tem que se tornar membro da Doterra. Você já é membro da Doterra? Porque então, sábado eu adquiri a farmacinha, aquele kit de farmacinha que vem, acho que 12 óleos, né? Então, porque assim, quando você adquire os óleos essenciais, você normalmente adquire através de alguém, né? De alguma equipe. E aí você tem que procurar essa sua equipe, essa pessoa que te instruiu, porque assim, cada grupo, ele tem, por exemplo, as suas aulas, os seus ciclos de palestra, o seu grupo de estudo. Por exemplo, o meu grupo de estudo é de Dr. David Stoyer, que é um dos cientistas da Doterra. Ele é médico de Harvard e também ele é dentista. Ele tem certificação pelo MIT também. Então, assim, quando eu fui me incorporar na Doterra, eu procurei uma equipe que fosse mais voltada para essa área de saúde, entendeu? Então, eu acabei... Eu tô te perguntando que essa pessoa que é entre aspas, a minha consultora, ela não tem nada a ver com a área de saúde, e aí por isso que eu me interessei pelo seu grupo, porque daí é voltado, como eu comecei para uso pessoal, eu sou odontopediatra, eu quero poder usar, de repente, no consultório, né? Entendi. Porque normalmente...
eu posso tentar te ajudar, entendeu? Mas, por exemplo, você pode trocar de equipe, mas você só pode trocar de equipe daqui a 6 meses, tá entendendo, Tânia? Eu posso te passar alguns e-books, mas para você fazer parte do meu ciclo de palestras, né, do de Dr. David, que a gente tem reunião com ele mensal, a gente tem livros que a gente troca, a gente tem grupos de estudos de artigos, aí você teria que ter sido da minha equipe, entendeu? Mas eu posso te ajudar. Eu vou botar meu telefone aqui e Tá. aí eu te mando alguns e-books, tá bom? Tudo bem, obrigada. Nada. Deixa eu te perguntar, Quem tem é que tá, algum... quem é que tá perguntando? Lívia. Lívia. Cadê? Você tá com sua câmera aberta? Não, nem... Tá. Deixa eu perguntar. Duas perguntas. Pergunte, Lívia. Tem alguma contraindicação? Tem algum malefício? Alguma coisa que na literatura... na literatura é mais complicado, mas assim, tem alguma contraindicação, eu quero saber. E segundo, a aplicabilidade na odontologia, né? Como essa odontopediatra perguntou. Não é qualquer um que possa estar indicando, né? Então, assim, eu tenho que estudar sobre os óleos essenciais, participar de um grupo relacionado a isso, para poder saber qual óleo específico poder indicar para o meu paciente, ou até mesmo utilizar no meu atendimento, não é isso? Pelo que eu entendi, correto? Isso. Porque, como eu falei, com os óleos essenciais, a gente tem que usar poucas gotas. Existe uma dosagem máxima, que para adulto, você pode ingerir até 18 gotas em 24 horas, certo? Mas, como eu falei, com uma gota, às vezes, você tem um benefício. Por exemplo, aqui na minha garrafinha, aqui tem 1 litro, né? Eu coloquei 4 gotas, a cada 250 ml eu coloquei 1 gota, certo? Então, assim, eu não consigo chegar a esse patamar das 18 gotas. Se você for usar em forma tópica, né, o máximo para adultos são 32 gotas, certo? Tá, mas é isso que eu quero chegar. Então, assim, essa contraindicação, e a segunda pergunta é essa. Eu não posso prescrever, fazer alguma coisa, eu tenho que estudar, entrar no grupo, porque você já está qualificada para tal, né? Já está estudando. Então, assim, você chega a prescrever para o seu paciente, olha, usa o óleo de lavanda, tantas gotas, dessa forma, tal, não é isso? Isso. Eu estou perguntando porque minha filha, eu creio que a nutricionista passou, né? Isso. Tem muito nutricionista, muito psicólogo que está prescrevendo os óleos essenciais. Porque então, os óleos essenciais, eles podem auxiliar, mas você tem que ter você tem que estudar, entendeu? Por isso que o ideal é que você tenha uma equipe, né? Eu entrei na equipe de Dr. Dave, né, através da minha amiga, que é a doutora Ana Paula Greck, que é conhecida aqui em Salvador, que é homeopata, odontopediatra, que já trabalha com isso. Então, assim, se, por exemplo, Lívia, você quiser fazer parte da nossa equipe, você será super bem-vinda, entendeu? Então, a gente tem reuniões, né, para instrução de alguns óleos, e você também tem que ir estudando. A gente vai te dar o subsídio quando a pessoa ela entra na nossa equipe, a gente dá um curso, né? Que é um curso de introdução à aromaterapia. Porque assim, você nunca trabalhou com óleo essencial, então você não sabe absolutamente nada. Né? Então você tem que saber quais são os usos, o que é que você pode fazer, o que é permitido, o que não é. Então nesse curso ele é bem completo. Ele tem, por exemplo, os óleos que você pode usar em grávidas, os óleos que você pode usar em pacientes que tenham síndrome de Down ou que tenham autismo, né, espectro autista ou TDAH, entendeu? Então, assim, você, para poder usar os óleos essenciais no consultório e tá, por exemplo, usando na sua profilaxia ou prescrevendo para o seu paciente quando ele tiver alguma estomatite, né? Ou qualquer outro sintoma, né, que o paciente tenha, você realmente tem que sentar e estudar, certo? Está inserida nesse grupo que tem os cursos adequados e tal, para você sentir a confiança de poder receitar, passar para o seu paciente, entendi.
Entendi. Exatamente. E a minha Porque primeira pergunta? os óleos essenciais, Lívia, eles são uma medicação natural, entendeu? Mas É não isso? deixa de ser uma medicação. Então, Não. toda medicação, a gente, como profissional de saúde, a gente tem que ter o critério da prescrição. Exatamente, é por isso que eu te perguntei. E tem alguma coisa que eu vou escutar falar mal, ou alguma contraindicação, ou alguma coisa, alguma linha de pesquisa que fala, ai, não é bom por isso ou por aquilo? Não. Normalmente, os óleos essenciais, eles trazem muito benefício, né? Agora, você tem que saber realmente usar com critério. Por exemplo, eu estava bem nervosa para dar essa aula, né? Porque eu não sou professora, né? Eu estudo, mas eu gosto muito de compartilhar meu conhecimento. Então, assim, tem um mix, né, de óleos, que é um mix calmante. Então, antes da minha palestra, eu peguei aqui o Rolon, tá vendo? Uhum. E apliquei aqui. Aí você vai me perguntar, sim, Natália, e eu vou usar isso quantas vezes? Você pode usar aqui quantas vezes você quiser, porque aqui no Rolon, ele já vem diluído, entendeu? Normalmente, quando você vai usar em criança, peraí que eu vou só pegar aqui um kit. E no spray, Natália? Eu ganhei um spray, eu não sei, achei meio forte. Um On Guard Sanitizing Mist. Esse On Guard que você ganhou, na verdade, ele é para higienização das mãos. Não é para você aplicar na boca, não. Não, na boca não, mas eu espirrei no carro para... Sabe quando você volta da rua, está morrendo de medo, de tudo? Deu uma espirrada, mas foi forte demais, que eu de máscara o negócio estava dando um barato já. Mas os óleos essenciais, Andréa, eles são muito fortes. Por isso que, às vezes, você usa uma gota. Se você abrir um frasco de óleo essencial no ambiente, uma pessoa que, às vezes, está a 10 metros de você fala, que cheiro é esse? Entendeu? Porque é muito forte. Eu tive um caso em casa, minha sobrinha, ela teve ela é asmática, ela desencadeou um quadro de asma com excesso que ela e o namorado colocaram em casa, sabe? Na diluição errada. Então, isso eu fiquei um pouco com medo. Mas eu ganhei isso de uma amiga que ela trouxe e ela falou, isso aí é realmente de sanitizar. O cheiro é espetacular, tem um cheirinho de cravo bem gostoso, mas eu acho que uma borrifada já foi muito, sabe? Uma borrifada só é ótimo. O On Guard foi aquele que eu falei, ele é antiviral, antimicrobiano e antibacteriano. Isso, ele é ótimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o Kit Kids, certo? Quando você vai usar em criança, você normalmente usa na forma de Rolon, né? Então, aqui, ó. Deixa eu ver, deixa aberto para mostrar para vocês. E você que faz, deixa eu te perguntar, outra pergunta, você que faz, dilui, faz isso aí, ou ele já vem de pronto também? É isso, esse aqui vem de pronto, né? Esse aqui é o Kit Kids, vem seis rolões já prontos. E aí tem óleo, por exemplo, para dar confiança para criança medrosa, tem óleo para aumentar a imunidade, e aí você vai aplicar, por exemplo, esse óleo aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, ele chama Thinker, que é pensador em inglês. Ele é um mix de atenção. Então, por exemplo, agora, nesse período de homeschooling, né? Que as crianças estão em casa, você pode, por exemplo, usar esse óleo essencial, por exemplo, aqui nas têmporas, nos pulsos da criança, não tem problema nenhum, na sola dos pés, aqui nessa área da carótida, na nuca, atrás das articulações. Você pode passar no corpo todo da criança, não tem problema, porque esse mix ele já vem diluído. Se você quiser fazer o seu mix, pode também. Você pode comprar o Rolon vazio, por exemplo, esse mix aqui eu fiz, certo? Com óleo essencial, que é bom para TPM. Então, eu coloquei as gotinhas do óleo essencial, aí você vai me perguntar assim, e você botou quantas gotas aqui? Aqui, eu posso colocar, para mim, que sou adulta, de 5 a 10 gotas, e aqui tem 10 ml, né? Então, eu boto de 5 a 10 gotas e preencho o resto com um óleo vegetal puro, certo? Eu uso o óleo da Doterra, que é o óleo de coco fracionado, que é como se fosse a parte boa do óleo de coco, né? Se eu fosse usar, por exemplo, num bebê, eu colocaria somente uma gotinha aqui para 10 ml do óleo de coco, entendeu? Então, assim, a proporção é muito importante, porque eu posso fazer uma intoxicação
do meu paciente, entendeu? Se eu não souber usar. Que foi que pode ter acontecido com a minha sobrinha, que desencadeou a crise de asma, né? Exatamente. Foi bem forte assim, a crise dela, viu? Foi bem forte, por isso que eu fiquei bem preocupada. Porque, por exemplo, eu tenho rinite, né? Quando eu tive crise de rinite, eu coloquei somente uma gota do óleo essencial, que é esse aqui, ó. Que é esse aqui, que é o Brie. Eu coloquei uma gota só, esfreguei uma mão na outra e fiz a inalação, entendeu? Então, uma gota foi suficiente para mim. Você não pode botar 10 gotas. Às vezes a gente tem aquela... É igual quando a gente vai fazer clareamento de caseiro, né? Que o paciente acha que tem que colocar o gel em toda a moldeira. Tem que ser um pontinho, é a mesma coisa. Ele age muito, muito forte. Então, você só precisa, às vezes, de uma gota para o benefício que você precisa. E se você botar mais gotas, você pode ter problema? Pode. Entendeu? Pode, por exemplo, desencadear esse problema aí da sua sobrinha, Andréa. Então, tem que ter muito cuidado. Com os óleos essenciais, menos é mais. Eu adorei. Passa o seu telefone, então, para ver se você pode entrar no grupo. E uma pergunta, essa sua aula vai ficar disponível de alguma forma? Porque ela foi tão legal. É aquela aula que é para assistir de novo. Pronto, eu vou disponibilizar. Eu vou colocar aqui, gente, meu telefone no bate-papo. Tá? E aí vocês me mandam mensagem. O cachorro ficar latindo faz barulho. É o quê? O difusor que você indica, qual é o melhor? É isso, o difusor ultrassônico a frio. Esse aqui, deixa eu desligar a luz para vocês verem melhor. Esse aqui é o difusor da Duterra, certo? Quando eu iniciei com os óleos essenciais, eu trouxe um difusor dos Estados Unidos. Na época, eu paguei, acho que $8. Foi bem barato. Só que o que foi que aconteceu? Chegou um paciente no consultório, uma criança, pegou meu difusor, porque assim, o difusor, ele é solto isso aqui, entendeu? Então, ele foi pegar aqui por cima. Então, o difusor caiu, na primeira queda ele quebrou. E aí, eu fiquei comprando difusores, até que eu cheguei nesse aqui da Duterra, né? Depois que eu me tornei membro, eu falei, não, eu vou investir num difusor bom, porque assim, esse difusor já caiu, já quicou, já fez tudo, e ele não quebra, entendeu? Então, assim, às vezes é melhor você investir um valor num difusor que tenha uma garantia, né? Que tenha uma durabilidade maior do que você ficar comprando difusores que na primeira queda vão quebrar. Mas tem difusores na internet. Se você colocar difusor ultrassônico a frio, vão aparecer vários, entendeu? Se vocês quiserem fazer no teste como eu fiz, vocês compram baratinho, mas eu garanto que depois vocês vão querer comprar o da Duterra. Ô, Nath, depois, então, acho que vai no e-book, deve ter algumas... Tem que fazer o curso, né? Porque, tipo, fiquei pensando, sei lá, você vai atender um paciente com uma demanda, aí o próximo é outra demanda, um é ansioso, outro tem pânico, enfim... Como que você faz para liberar aquela energia e entrar uma nova, vai ficar mudando os olhos? Como que faz? Normalmente, Andréa, eu observo minha agenda, né? Porque a gente já vai conhecendo nossos pacientes. E aí, eu, normalmente, no consultório, uso muitos óleos cítricos, porque todos os óleos cítricos, eles têm um componente que chama limoneno, né? Uns têm mais limoneno, outros têm menos limoneno. Então, tem óleos que tem 30 e poucos por cento de limoneno, tem óleos que tem 50 e poucos por cento de limoneno. O óleo que tem mais limoneno é o óleo de toranja, que também é chamado em inglês de grapefruit. Ele tem 95% de limoneno. Então, por exemplo, eu vou atender aquele paciente que eu sei que está com medo, né? Agora, todos os pacientes estão com medo de Covid, né? Então, aqui mesmo em Salvador, a gente está com tudo fechado. Então, os pacientes, eles estão muito receosos de consultório, de sair, enfim. Então, assim, eu sempre estou colocando esse óleo de toranja. É um óleo que não falta no consultório. E, às vezes, por exemplo, eu coloco uns mix de óleo, porque tem vários. São 300 óleos, André, que tem. Então, eu vou ver, por exemplo. Vou ficar louco. Você vai enlouquecer, mas depois mas você acha. Esse On Guard tem bastante esse limonino, então, porque ele é bem cítrico, o On Guard. O On Guard, ele tem a laranja, né? A laranja lima. Tá.
E aí, outra coisa também que é muito bom que a gente pode fazer no consultório no filtro do ar-condicionado, a gente pode colocar uma gotinha do On Guard, né? Não sei se vocês lembram, mas ele elimina os patógenos do ar. Então, vou fazer amanhã. Se você quiser, você pode colocar no filtro do seu ar-condicionado. Eu uso também a lavanda, né? A lavanda é muito boa. Só que, assim, tem gente que fala assim, nossa, a lavanda não me relaxou. Eu mesmo não durmo com a lavanda, porque a lavanda, ela estimula aquelas pessoas que são hiperativas, que estão o tempo todo pensando em alguma coisa, a lavanda estimula os pensamentos, né? Então, se for aquela pessoa mais tranquila, você pode colocar a lavanda, provavelmente ela vai dormir com a lavanda. Mas se for uma pessoa hiperativa, a lavanda vai fazer com que ela fique frenética. E aí vai ela dar um não rebote. dorme. Exato. Não adiantou nada. Isso, eu não durmo com a lavanda. Normalmente, quem não dorme com a lavanda, dorme com os cítricos. Então, por exemplo, a bergamota é maravilhoso também para ter no consultório. O olíbano é maravilhoso. Laranja, tangerina. Tangerina é muito bom para ansiedade. A laranja, o próprio peppermint. O peppermint é um dos meus óleos prediletos, porque além de ter o limonino, né? Ele também é muito bom para melhorar a nossa respiração. Então, pessoas que têm asma, rinite, sinusite, podem ter o benefício por conta desse óleo, né, no difusor. E aí, tem pacientes também que eu vejo que está numa crise de ansiedade grande, que aí eu pingo no avental, né, no babador que eu boto aqui no paciente. Então, ele está aqui deitado, ele está o tempo todo inalando. Essa semana mesmo, segunda-feira, eu atendi um paciente que está com a mãe internada, com Covid, está com câncer. Então, ele foi para o consultório porque não teve jeito, mas eu via no semblante dele que ele estava bem, sabe, assim, triste. Então, eu coloquei, por exemplo, um óleo que chama Elevation. Eu coloquei no babador dele esse óleo. E aí ele fala assim, os pacientes, é muito engraçado, porque os pacientes, quando tem algum problema, eles não desmarcam a consulta. Ele fala assim, doutora, eu vou na consulta, porque eu sei que quando eu chegar lá, você vai me dar alguma coisa que eu vou sair melhor, sabe? Então, meus pacientes, quando estão tristes, ansiosos, eles acabam indo para a consulta, porque eles sabem que eu vou ter algum olhinho para poder fazer eles inalarem e, de alguma forma, eles se sentirem melhores. Uma pergunta, aí quando você se torna membro aí nessa ideia, igual você, aí você usou, sei lá, a lavanda no consultório, o paciente amou essa experiência que você contou agora. Se ele quiser comprar, ele também tem que se tornar membro ou você vai poder ter isso no consultório para ele levar? Como que funciona? É isso. Tem alguns pacientes meus que eles se tornam membros. Outros compram os óleos comigo. Porque para você comprar o óleo, você não tem como comprar diretamente no site, né? Você tem que se tornar membro. E aí, às vezes, eu faço algumas misturas. Por exemplo, eu tenho um menininho de 6 anos que está com a afta, que a gente já tentou de tudo, né? A gente não, ele veio de outro profissional. A mãe dele disse que ele está com a afta desde outubro. E aí, ela já tinha usado várias medicações, não deu certo. E aí, tá dando certo com a melaleuca. Amanhã mesmo eu vou atender ele para poder avaliar. Eu dei a melaleuca para ele na segunda-feira passada. E aí a mãe tá usando de manhã e de noite, entendeu? Na segunda-feira, eu reavaliei ele e eu já vi que a afta estava melhor, estava menor, entendeu? Então... É um cicatrizante, né? Muito bom. A melaleuca já me falaram da melaleuca para micose de unha também. Micose, frieira, candidíase vaginal também, na cavidade oral também. Ele é muito bom, a melaleuca é muito bom antifúngico. Ai, Nath, adorei. Uma pena que eu vou ter que sair, mas eu vou te mandar uma mensagem no telefone. Adorei, gente, dividir com vocês. Que bom, Andréa. Obrigada pela participação. Deixa eu ver aqui se tem pergunta no chat. Poxa, obrigada. Só elogio com a marca do difusor, com participar do grupo. Me mandem mensagem, gente.
Dá para assistir de novo. Sou do grupo da Nisa. Eu boto lá no Una. Gente, amanhã vai ter uma live super interessante para vocês que são odontopediatras. Vai ser muito legal, com a doutora Ana Paula Greck e Leonardo Medeiros, e eles vão falar sobre óleos essenciais para crianças e adolescentes. Vai ser amanhã, 8 horas da noite, no perfil de doutora Ana Paula Greck. Espera aí que eu vou colocar aqui no chat. Obrigada, Juliana, Maíra. Nossa, Mônica, brigadão, Lu. Gente, acho que é isso, né? A gente vai se falando, você já tem meu contato. E aí, qualquer dúvida, estou à disposição. Adoro falar sobre os óleos essenciais. Eu que agradeço, Paulinha. Aí, Paulinha está aqui no grupo. Amanhã ela vai estar fazendo essa live. Ela fez uma live quinta-feira passada, se vocês puderem, vão lá no feed dela. Ela fez a live com o doutor Dave Stoyer, que é esse médico dentista, né? Que a gente é do grupo dele. E a live foi incrível. Se vocês puderem, vão lá assistir. É a última live dela, que foi na semana passada. Vão lá no feed que tá lá. Obrigada, Lu. Obrigada, Thay. Suelen, vou ter que mudar de grupo. É Suelen que está falando, é Suelen que fez especialização comigo? É? Liga o áudio, Su. Liga o áudio. Isso, sou eu mesmo. Tudo bom? Você já usa os óleos? Então, na verdade, eu comprei porque eu estava interessado no lavanda para usar no meu filho. Porque uma amiga minha já tinha usado, né? E aí ela me indicou, e tinha outras amigas também que estavam usando, que estavam gostando. Aí eu peguei e entrei em contato com uma pessoa que eu já seguia ela assim no Instagram. E aí ela falou que tinha essa questão de ser membro para comprar, e eu peguei e comprei aquele kit apresentação, aquele, né? Aquele que tem os 3 primeiros, né? Uhum. Só que assim, ela me deu uma instrução inicial, tem um grupo também, até no Telegram, só que eu fico meio perdida, porque é tanta informação, é tanta coisa, que eu acho que, assim, primeiro você tem que começar do básico, do essencial, né? Aí você chega, assim, num grupo, é tanta coisa que, assim, você fica meio perdida, porque realmente é um mundo de informação, e quando você não sabe a maneira certa de usar, você fica meio com medo, você fica meio receoso, né? Eu sei, é receosa. Aí eu peguei o lavanda, eu sei que, né, que não poderia usar direto nele, né, que teria que diluir, né? Eu fazia essa diluição. Em mim, eu cheguei a testar também algumas vezes, mas realmente, assim, eu acho que tem aquele efeito mais calmante, mas não de ajudar a dormir, não. Eu acho que Porque também você é igual a mim, você é hiperativa, sua cabeça não para. A gente deita na cama e a cabeça não para. Você vai dormir com os cítricos, tente dormir com limão. É o limão, né? Uhum. Certo. E esse outro, o pepernite, que vem junto também, né, nesse kit de apresentação. Uhum. Você usa ele por fricção, inala? Esses 3 óleos do seu kit, que é a lavanda, o peppermint e o limão siciliano, os 3 você pode usar das 3 formas, tanto na forma tópica, quanto aromática, quanto ingestão. Então, assim, o peppermint ele tem várias formas de uso. Se você tiver com prisão de ventre, anota aí. Se você estiver com prisão de ventre, de manhã, quando você acordar, você vai fazer a raspagem da sua língua e, em jejum, você vai tomar em 300 ml de água 2 gotas do peppermint. Você vai tomar em jejum. E você vai aguardar 30 minutos para daí, então, você se alimentar. Aí ele vai te ajudar a você conseguir evacuar. Se você estiver com rinite, sinusite,
problemas respiratórios em geral, você pode, por exemplo, colocar no difusor o peppermint, ou você pode fazer inalação tópica. Por exemplo, aqui, ó, esse meu colar é um colar difusor. Então, eu ando com os óleos aqui dentro, né? Eu escolho o meu óleo quando eu vou sair, e aí eu abro aqui e uso o óleo. Eu posso fazer inalação. Massa. Aham. O peppermint também é muito bom para dar prontidão, dar energia quando você for treinar. Então, ele pode ser usado como termogênico. Mas tem pessoas que dormem com peppermint. Então, você tem que ir testando, entendeu? Porque a resposta do óleo essencial é muito individual. Porque o óleo essencial, como eu falei, ele vai estimular o seu corpo a produzir o que você precisa. Então, às vezes, nossos corpos são diferentes, né? Então, às vezes, um óleo que é muito bom para uma pessoa, para você, às vezes, pode não servir, entendeu? Então, você faz o teste, por exemplo, com o peppermint durante o dia. Se você vê que você ficou sonolenta, provavelmente você dorme com peppermint. Eu não durmo com peppermint, eu fico super ativa. Então, eu faço, por exemplo, a inalação 30 minutos antes do meu treino e também coloco uma gota do peppermint na minha máscara, para me ajudar a respirar melhor, porque essas máscaras agora que a gente tem que o tempo todo ficar com elas, né? Acaba que a gente fica se sentindo sufocada. Se o seu cabelo estiver muito oleoso, você pode colocar uma gota do peppermint junto com o seu shampoo e fazer a massagem no couro cabeludo para poder ajudar a tirar Ele pode ser usado diário? Pode ser usado diário. E se você quiser também ter brilho no seu cabelo, você pode colocar uma gota do peppermint no seu condicionador. E aí você aplica, né? Deixa o tempo do condicionador e depois lava. O peppermint também é muito bom para quem tem problema de digestão, né? Existe um óleo chamado Zengest, que é um mix de óleo para quem tem problemas de digestão, refluxo, gastrite, mas o peppermint ele pode ajudar, por exemplo, quando você se sentir empachada. Você comeu muito, né? Tá num ambiente assim que a comida não fez bem para você, parece que a comida tá aqui, você pode colocar em meio copo de água, uma gotinha do peppermint e tomar. Lembrando que para usar os óleos essenciais nunca pode ser em plástico, sempre vidro, metal ou porcelana. Nunca plástico. Existem plásticos que são específicos para o uso dos óleos essenciais. Mas, assim, a gente nunca sabe, porque como é uma coisa nova, né, aqui no Brasil, eles não especificam. Então, a probabilidade de você ter, por exemplo, derreter, se você for colocar, por exemplo, num copo de plástico, ele derrete o copo de plástico, entendeu? O óleo essencial, ele derrete. Aqui, por exemplo, essa garrafinha, ela é toda de inox, entendeu? Dentro ela é toda de inox. Então, eu posso colocar os óleos essenciais aqui sem problema nenhum, entendeu? O peppermint é maravilhoso. O peppermint também é muito bom para dor de cabeça, então você pode usar fazendo a inalação, você bota a gota na mão, pega com seu dedo indicador na gota, vem aqui, ó, nas têmporas, faz a fricção das mãos, faz a conchinha, inala daquele jeito que eu falei, 4, 7, 8, e aí você pode fazer de 5 a 10 vezes, depois você vai passar aqui a mão na fronte e na nuca. E aí você aguarda. Para enxaqueca, dores de cabeça. Ele é muito bom. Se você virasse para mim e falasse assim, Nath, você vai viajar e só pode levar um óleo essencial. Eu levaria o peppermint. Porque você viu o tanto de coisa que ele serve. Exato. Ele é muito Muita bom. coisa. Maravilha. Obrigado, Nath. Nada, Su. Você tem meu telefone. Sim. E ainda pior com a saúde, questão do grupo de dentistas. Obrigada, viu, gente? Então, amanhã, todo mundo na live de Paulinha sobre óleos essenciais em crianças e adolescentes, tá bom? Muito obrigada. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas e até a próxima.